Você está se informando pela TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E na tarde desse dia 27 de novembro, quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, especificamente a 8ª turma do TRF4, julgou a sentença do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Sítio de Atibaia, que todos já conhecem muito bem. Bom, gente, esse julgamento teve a participação de três desembargadores que já são bastante familiares pra gente: João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Thompson Flores. Os três votaram não só pela continuidade da condenação de Lula no caso do Sítio de Atibaia, como também por um aumento da sua pena de 12 anos e 11 meses de prisão para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Os três desembargadores concordaram, tiveram um consenso a respeito da dosimetria da pena, a respeito do tempo total. O primeiro a votar foi o relator, João Pedro Gebran Neto, seguido pelo Leandro Paulsen e pelo Thompson Flores, e foi um julgamento, podemos dizer, bastante intenso. Teve um total de 6 horas de duração e vários temas diferentes que estão bem presentes nos debates políticos participaram desse julgamento. Entre eles, por exemplo, aquela decisão que o Supremo Tribunal Federal tinha tomado no mês de outubro, de que quando você tem um caso com delação premiada, nas alegações finais do processo, antes da condenação em primeira instância, as alegações finais elas são o último procedimento que você tem, os réus que são delatores tinham que se pronunciar antes dos que não são delatores, antes dos réus delatados, para dar oportunidade ao réu delatado de prestar esclarecimentos a respeito do que foi dito pelos delatores. Essa decisão do Supremo ela teve um total de 7 votos a 4 nesse sentido, só que ficou pendente uma coisa, ficou pendente para o STF definir em que casos isso vai valer. Se isso vale para casos futuros somente, se isso vai valer para casos que já ocorreram, as sentenças serão anuladas, ou parcialmente para casos que já ocorreram, casos em que o réu já tinha manifestado que teria sido injustiçado anteriormente e por aí vai. O Supremo não finalizou essa parte do julgamento, e isso novamente fica para 2020. A defesa do Lula alegou que a decisão do STF pressupõe que o processo devia ser anulado, já que nesse caso ele, delatado, se pronunciou antes dos delatores. O João Pedro Gebran Neto teve um voto muito pesado, contrário ao que foi dito pela defesa, e um voto de ataque praticamente ao Supremo Tribunal Federal. Se tratou de um confronto bem grande. Ele disse: não cabe ao STF criar normas processuais. E disse que isso só vale para casos futuros. E, óbvio, acabou sendo seguido pelos outros dois desembargadores que costumam ter opiniões bastante semelhantes com a dele. Além disso, gente, outra coisa que ficou bem ampla nesse debate foi a questão de cópia de sentença, né? A juíza Gabriela Hart, ela reaproveitou boa parte da sentença do apartamento triplex do Guarujá do Lula para montar a sua sentença de primeira instância, que deu a condenação de 12 anos e 11 meses de prisão para o Lula no caso do Sítio de Atibaia. E em certo momento, inclusive, da sentença do sítio, ela trocou o sítio por apartamento. Então ficou bem claro que existia esses trechos idênticos. No começo desse mês, o próprio Tribunal Regional Federal da Quarta Região ele anulou uma sentença expedida pela Gabriela Hart, alegando plágio das alegações do Ministério Público que ela colocou como se fossem delas. Nesse caso também da condenação do sítio, ela não deu citação, é um caso muito semelhante, então existia uma expectativa muito grande, não só por parte da defesa do Lula, mas por parte de quase todo mundo que acompanhava essa questão toda, de que ocorresse anulação nesse caso também. Bom, Lula não volta para a prisão agora. Isso é uma condenação em segunda instância. Lula já tem condenação em segunda instância no caso do triplex. Era por causa daquela condenação que ele estava preso. O Supremo passou a entender no começo desse mês de novembro que você não pode prender alguém antes do julgamento dos recursos no Superior Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.
Com essa definição, nos dois casos, Lula não é preso diretamente. Mas não é por isso que não deixa de se tratar de uma derrota gigantesca para a defesa do ex-presidente, para o ex-presidente da República. Por vários motivos. Primeiro de tudo, porque mostra a sintonia que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantêm com a Operação Lava Jato. A sintonia que fez com que eles ampliassem, inclusive, a pena no caso do Triplex, a pena que tinha sido expedida pelo Moro. A sintonia que faz com que eles não só mantenham, como sejam mais rígidos em boa parte das condenações expedidas pela Vara Federal lá de Curitiba. E, óbvio, de investigações abertas pelo Ministério Público pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Além disso, também é uma derrota do ponto de vista da própria situação do Lula na justiça. Eu tenho um vídeo que agora já vai ficando cada vez mais defasado, mas é um vídeo de 2 semanas atrás e que 90% dele ainda é aproveitável, em que eu trato sobre as possibilidades do Lula voltar para a prisão. Tá defasado justamente porque eu previa uma possibilidade grande, em decorrência dessa anulação de sentença da Gabriela Hart por plágio, de que essa condenação do sítio fosse anulada também. Nesse vídeo eu comento o seguinte: o caminho mais rápido para Lula voltar para a carceragem da Polícia Federal é a não anulação do caso do apartamento triplex no Superior Tribunal Federal. Não havendo essa anulação, a confirmação, os recursos negados quando o STF julgar o mérito do caso em si. Isso é o caminho mais rápido. E o caminho a mais médio prazo seria algo ligado a essa condenação do sítio de Atibaia, né? Além disso, prisões preventivas ou provisórias, muito improvável que aconteça. Prisão em flagrante, se Lula fosse pego na rua cometendo um crime. Falei também sobre esses projetos no Congresso de volta de prisão após segunda instância. Vou gravar um vídeo só sobre isso. Considero bastante improvável que ocorra. De qualquer forma, todos os outros processos que o ex-presidente está envolvido estão muito mais atrasados. Esses dois da Vara Federal lá do Paraná estão bem à frente. Os que estão em São Paulo, no Rio e em Brasília não tem nem condenação em primeira instância. E aparentemente não está tão próxima de ocorrer essa condenação em primeira instância. Então, abre-se um caminho de médio prazo para que Lula volte para a prisão. Como houve essa postura complicada com o Supremo, relacionada principalmente à questão das declarações finais do processo, eu não acho tão improvável que haja uma anulação dessa sentença, assim como pode haver da do Triplex. De qualquer forma, se acende um farol vermelho, né? A liberdade do Lula claramente criou uma euforia entre os apoiadores e entre também ele próprio e a defesa. Mas se demonstra que tem muita coisa ainda pela frente. É isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro. A qualquer momento eu volto com mais informações sobre esse e outros assuntos. Inscreva-se no canal para ficar sempre muito bem informado. Tem sempre pelo menos um vídeo por dia. E até a próxima.